sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isaías capítulo 42, versículos do 1 ao 9. Isaías 42, versículos do 1 ao 9. Assim diz o Senhor: Eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio. É o meu escolhido, a alegria do meu coração. Pus nele o meu espírito, ele vai levar o direito às nações. Não grita, não levanta a voz. Lá fora, ninguém escuta o que ele fala. Não quebra o caniço já machucado. Não apaga o pavio já fraco de chama. Fielmente promoverá o que é de direito, sem amolecer e sem oprimir, até implantar o direito no país e as ilhas distantes aguardarem sua lei. Assim diz o Senhor Deus, que criou o céu e no alto o estendeu, que plantou a terra e tudo que nela brota, que dá o sopro da vida à população que lhe está em cima, o espírito aos que andam sobre ela. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te encarreguei de seres a aliança do meu povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros, da masmorra os que estão na prisão escura. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A outro não darei a minha glória, nem cedo aos ídolos o louvor que me pertence. As primeiras coisas já aconteceram, coisas novas é o que agora eu anuncio. Antes que brotem, eu vos faço saber. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Esta palavra era a palavra de Deus ali para o seu servo, para aquele que ele escolheu para estar à frente da nação, mas é sobretudo para Jesus. Essa palavra diz respeito a nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para estabelecer o reino dos céus, sem amolecer, mas sem oprimir. Jesus é assim, né? Ele é firme, mas ele não oprime ninguém. Durante toda a sua vida, nós percebemos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou as pessoas livres para tomarem a decisão que quisessem. E olha, muitas delas ele teve pena porque escolheram o caminho errado. Eu me lembro daquele jovem rico, né, que chegou tão bem intencionado diante de Jesus, bem intencionado em termos, né? Chegou e prostrou-se aos pés dele e disse: Bom mestre, o que eu devo fazer de bom para ter a vida eterna? E Jesus disse para ele: se queres ter a vida eterna, se queres ter, cumpre os mandamentos. Aí esse jovem, né, não se dando por contente, diz: mas eu já faço tudo isso que o Senhor falou, que Jesus tinha dito os mandamentos quais eram. Aí Jesus: então você quer mais do que fazer para ter, né? Você disse que queria ter. Você me perguntou o que era preciso fazer para ter. Para você ter o céu, cumpre os mandamentos. Mas pelo jeito você quer algo mais, né, rapaz? Aí Jesus vira para ele e diz: se queres ser perfeito, vende tudo que tens, dê aos pobres e vem e me segue, porque eu tenho uma outra vida para te mostrar. Diz que aquele jovem foi embora muito triste, porque ele possuía muitos bens, ele era apegado a muitos bens.
E por causa do seu apego ao que ele já tinha, a uma vida já envelhecida, tanto que ele não estava satisfeito com ela, ele tinha sede de eternidade. Mas seu apego ao que ele já tinha era tão grande que isso não permitiu que ele entrasse numa nova realidade, que ele experimentasse a vida nova que Jesus tinha para ele. A gente vê Judas, conviveu com Jesus, foi amado por Jesus. Gente, ninguém como Judas foi testemunho de tantos milagres, porque Judas era o que estava lá cuidando do dinheiro. Então Judas estava o tempo inteiro junto, porque o dinheiro estava com ele. Então quem é que pagava ali o almoço dos apóstolos, dos discípulos de Jesus? Era Judas, ele estava com a bolsa, não é? Então, se tem alguém que a gente sabe que em todas essas peregrinações, essas viagens de nosso Senhor Jesus Cristo, alguém que estava presente, esse um era Judas. Ele viu coisas extraordinárias acontecerem. Mas ele tomou a decisão de que queria um reino sob o formato do mundo. E quando Jesus disse que não era esse tipo de reino que veio trazer, Judas ficou decepcionado, magoado, como muita gente fica quando não consegue dobrar Deus aos seus desejos, aos seus caprichos. Tem muita gente que faz isso. Eu pedi isso a Deus, Ele não me deu, então eu não quero mais Ele. Me revolto contra Ele. E Judas chegou a um ponto de entregar Jesus à morte, por causa da decepção que havia sofrido. E como é que Jesus trata o seu traidor? Meu amigo, chama de amigo. É com um beijo que traz o Filho do Homem. Tudo que nosso Senhor fez, gente, Ele fez sem oprimir ninguém. Porque as pessoas não mudam quando elas são oprimidas. Se mudam, mudam para pior, não mudam para melhor. Por isso que Deus não quer a nossa obrigação, Ele quer o nosso amor. Tudo que uma pessoa faz obrigada, faz para Deus, mas faz obrigada, ela só consegue fazer por um período muito curto de tempo, porque ela não vai conseguir perseverar, porque o coração não mudou. Ela não se converteu, ela não se transformou. Ela pode até fazer um bem, aí esse bem ajuda as pessoas a quem ela faz bem, mas não ajuda a ela mesma, porque o bem não entrou no coração. Você sabe o que é conversão? É você permitir que o céu entre dentro de você. É você permitir que o bem que você faz não seja só para os outros, mas seja para você também, e até em primeiro lugar. Por isso que tudo que a palavra de Deus nos pede, ela só aceita se for de coração. Deus não quer nada de você, se não for de coração. Porque quando a gente faz de coração, é sinal de que a gente faz com amor. E é esse amor que transforma a vida da gente. Aí vem a palavra de Deus, que diz respeito a Jesus, mas desde que nós nos tornamos cristãos, esta palavra diz respeito a nós. Você sabe o que significa a palavra cristão? Significa, eu sou Cristo onde eu estou. Jesus é o Cristo de Deus, mas em Jesus nós somos presença de Cristo onde nós estamos, em Jesus. Por isso a palavra cristão significa o outro Cristo. Não é o outro no sentido de que compete com Jesus, mas você é Cristo, no único, no enviado de Deus. Eu sou presença do Senhor aonde eu estou. Onde eu estiver, Cristo se manifesta por meio de mim. Gente, isso é muito forte. Isso é muito poderoso. Isso é muito libertador. Isso é salvador. Já houve lugares em que eu estive, em que eu não queria estar ali,
e eu não tive a oportunidade de abrir a boca, mas eu fui. Você foi por quê, Márcio? Para eu ser presença de Cristo lá, porque Deus tinha que estar naquele lugar. E a gente precisa em alguns lugares estar como presença de Deus, principalmente dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, porque a evangelização, antes de acontecer pelas palavras, ela acontece pela vida. Olha, hoje os meus filhos são homens, jovens homens, mas como eu louvo a Deus por perceber que houve uma palavra não dita que entrou no coração deles. Eu sei as coisas que eu ensinei com palavras, eu sei o que eu falei, mas não dá para a gente lembrar de falar tudo. E ninguém aguenta uma pessoa que fala tudo. Não dá, a cabeça não aguenta, o ouvido não aguenta. Então, até para que a comunicação aconteça, a gente tem que entender que tem hora que para comunicar a gente precisa calar. Então tem coisas que eu sei que não foram ditas com palavras, mas foram ditas com a vida, que foram ditas com a atitude. E você vê que isso entra no coração daquele rapaz, daquele jovem, para aqueles que têm filha, né? Daquela moça. E olha, é ser presença de Deus para os nossos. E aí a palavra de Deus nos diz, olhando para nós, se esta palavra é para você, se você também diz eu sou de Deus, se você diz eu sou de Cristo, eu sou cristão, e aqui eu não estou colocando o mérito de ser um bom, um mau cristão, não estou colocando esse mérito não, tá? Porque senão a gente para nesses julgamentos e a gente não avança com a própria vida. Você é de Deus, você é de Cristo, você diz eu sou cristão, eu creio em nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus Cristo é o meu Senhor, porque se você diz, esta palavra é para você. E hoje Deus com os olhos sobre você lhe diz, eis o meu servo, você, eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio, dou-lhe o meu apoio, é o meu escolhido, alegria do meu coração. Você sabia que você é a alegria do coração de Deus? A gente tem que parar, gente, de ficar só nas lamúrias, nas tristezas, na negatividade, na inferioridade, porque a gente se menospreza, a gente se rebaixa, a gente está sempre carregando, não é? Até por causa das escolhas erradas, um certo complexo de culpa, um sentimento de indignidade. Só que a gente se esquece de parar e entender que nós somos a alegria do coração de Deus. Deus se alegra com você. Me permita dizer-lhe nesta manhã que Deus está em paz com você, mesmo que você não tenha se sentido em paz com Ele. Deus não tem nada contra você. Deus só tem em seu favor. Até quando Ele te chama para um sacramento da confissão, não é para te espezinhar, mas é para libertar você daquilo que está te oprimindo. É para curar a sua alma. É para devolver a felicidade, a alegria, a paz que você perdeu. É para renovar em você a sua capacidade de se sentir amado. Você foi escolhido por Deus, inclusive para ser presença dEle dentro da sua família. O meu escolhido, alegria do meu coração, pus nele o meu espírito, para levar o que é certo, para levar o que é justo. Quem tem Deus no seu coração, quem está cheio do Espírito Santo, não grita, não levanta a voz. Olha, vou te dizer, essa foi uma das grandes mudanças que aconteceram na minha vida.
depois do meu encontro pessoal com Jesus, eu sou capaz de contar nos dedos de uma mão as vezes que eu gritei. Nos dedos de uma mão, se brincar sobra dedo, não é? Mas não houve situações assim exasperantes? Houve. Ah, mas você disse que dá para contar nos dedos de uma mão, é porque você também aí perdeu a linha e gritou. Perdi a linha e gritei, porque nós recebemos o Espírito Santo, mas nós também podemos entristecer a presença do Espírito Santo em nós. Nós podemos sufocar o Espírito Santo em nós. E já aconteceu comigo, sim, aconteceu e acontece se eu não zelar. Mas o maravilhoso é que Deus não reduz a gente a um erro que a gente cometeu. Ah, errou, não quero mais, está descartado. A única coisa que leva uma pessoa a viver na marginalidade, a ser descartada de certa forma, a desagradar a Deus, a perder o gosto e o favor de Deus, é quando a pessoa deserta, a pessoa abandona a Deus, a pessoa abandona a sua fé, a pessoa trai o chamado de Deus depois de ter conhecido a Deus. Aí isso sim. Mas as nossas quedas ao meio do caminho, sabe o que acontece quando você cai? As quedas que você tem? Escute, meu servo, dou-lhe o meu apoio. Quando você cai, o Senhor vem te apoiar. Ele olha para você e não diz assim: ah, fracassou, errou, decepcionou o meu coração. Não, ele diz, quando te vê caído, ele diz: meu escolhido, alegria do meu coração, vou levantá-lo. É isso que ele faz. Pus nele o meu espírito. Então, quando nós estamos cheios da presença de Deus, a gente não tem necessidade de gritar, gente. Aquele bate-boca cai da vida da gente. Olha, eu sinto muito, mas muito mesmo, mas eu não acredito na conversão de uma pessoa que vive batendo boca com todo mundo, xingando as pessoas, irritada, pessoa que não pode ser contrariada. Uma vez, no Rio de Janeiro, eu peguei um taxista lá na rodoviária, e ele disse que ele queria fazer o curso para ser pastor. Gente do céu, nunca vi na minha vida um homem que falasse tanto palavrão. Ele me falou da mulher dele com um ódio, porque ele tinha abandonado ela, com um ódio que você não imagina. E o nome dela eu não sei, mas os nomes pelos quais ele chama ela, eu posso só dizer um monte, porque de tudo que ele podia xingar essa mulher, ele xingou. Um homem agressivo, um homem... Olha, quando nós estávamos para sair da rodoviária do Rio de Janeiro, ele viu o guardinha de trânsito tomando nota num bloco. Ele desceu do carro, botou o dedo na cara dele e disse: eu sei quem você é, eu estou te vendo, você anotando no caderno. Aí de você, se essa multa chegar para mim, hein, eu te conheço. Aí ele entrou e disse: não, eu estou pensando seriamente em ser pastor, estou comprometido na minha igreja. Mas não está mesmo, não está mesmo, porque você ser pastor, você ser um padre, você ser um pregador não se traduz apenas em palavras, é vida. Se a sua vida não corresponde, meu amigo, tudo que você fala cai no vazio. Ah, mas é bom a gente falar. Sino também fala, sino badala, sino chama todo mundo para a igreja. Quando na sua cidade toca o sino, você sabe, está na hora de rezar o ângelus. Quem te avisou? O sino. Está na hora de ir para a missa, ou alguém está sendo enterrado. Quem te contou? O sino te contou, mas o sino não tem vida. E olha, é só um aviso, mas nem cai nada dentro do nosso coração. Tudo que vem do sino não comove a alma da gente. Igualzinho uma pessoa
que vive aqui o contrário desta palavra. Grita, levanta a voz. Um homem de Deus, quando fala, ninguém escuta o que ele está falando. Quando ele corrige alguém, é em particular. E olha o que a palavra diz, ele não quebra o caniço já machucado. Não está falando de caniço. Sabe o que é caniço? Caninha, o bambuzinho. O bambuzinho machucado, o gravetinho já fraturado. Quem é de Deus não faz isso. Sabe quantas situações eu vivi com pessoas que estavam me irritando profundamente? Porque às vezes a pessoa que está no erro, ela não só está no erro, mas ela quer te arrastar para o erro. O erro de alguém às vezes complica a vida de todo mundo, inclusive da sua. Mas eu olhava para a pessoa e pensava comigo, com essa pobre, eu não posso nem dizer a verdade, porque ela não tem estrutura para aguentar. Não é falta de coragem para dizer a verdade. É caridade para dizer para a pessoa aquilo que dá conta, que ela dá conta de aguentar. A gente tem que dizer a verdade sempre. Sim, como quando a gente está doente, a gente tem que tomar o remédio sempre. Agora toma uma overdose de remédio para você ver o que vai acontecer com você. Em vez de te curar, vai te matar. Tem gente que quer pegar o outro e dar uma overdose de verdade na pessoa. Para quê? Para desanimar a pessoa? Para levar a pessoa à tristeza? Para levar ao desespero quem já não está aguentando a própria culpa? Então tem hora, meu querido, que para não quebrar o caniço rachado, a gente tem que, é caridade e a palavra certinha, do jeito que a pessoa aguenta. Não é fazer o que o outro quer, ceder aos caprichos da pessoa, ir com ela na direção do erro, nada disso não. Firmeza, mas sem oprimir. Firmeza. Sem amolecer, versículo 4. Sem amolecer e sem oprimir. Como é que eu devo ser um bom pai na minha casa? Sem amolecer, meu irmão, mas sem esmagar seus filhos. Como é que eu devo ser um bom marido? Sem amolecer, mas sem oprimir a sua esposa. Como é que eu devo ser uma boa esposa? Sem amolecer, minha irmã, mas sem destruir o seu marido. Porque às vezes a gente é tão duro com aqueles que vivem conosco que a gente destrói a pessoa. A violência não é só física. Olha, tem homem que se matou. Tem homem que, querendo estar em casa com a família, foi embora, porque não aguentou a violência, porque a outra não amolecia, mas esmagava. Era um peso sobre a pessoa, para não enlouquecer, para não morrer, para não fazer uma besteira, para não agredir, para não matar, foi embora. Quanto marido que tem a responsabilidade de cuidar da sua esposa, tem o dever de protegê-la. Meu irmão, nosso dever como marido é cuidar da esposa da gente, é suprir as necessidades dela, é protegê-la, é ser ocasião de alegria para ela. Mas aquele homem bruto, turrão, grosso, mal educado, áspero, machista, ser machista é muito diferente de ser homem. É muito difícil um machista que seja homem de verdade, porque uma coisa não combina com a outra. O machismo é exagero, é preconceito. O machismo é o pior que um homem pode oferecer e tido em conta de qualidade. O machismo faz com que ele menospreze a mulher, menospreze a sua companheira. Um homem de verdade não menospreza a sua esposa, não menospreza a sua filha, não entende que uma mulher tem uma dignidade menor do que a do homem. E quando você tem essa consciência, você entende também que não são iguais. Tem igual dignidade, a dignidade é igual. Homem é diferente de mulher, isso não precisa explicar.
não é? Mas quanto homem não tinha a justa medida e sabia sim não amolecer, mas oprimia, porque isso aqui que é uma qualidade, ser firme, deixa de ser uma qualidade quando você é firme na direção errada, fazendo o que não deve. Então, como é que eu posso ser uma presença de Deus na minha casa? Eu não arredo o pé de ser aquilo que Deus pede que eu seja. Olha, eu tenho muitos elogios ao Padre Jonas, muitos elogios. Mas um dos maiores, para mim, para os outros não sei, mas para mim, eu pude construir esse elogio nos últimos momentos da vida do Padre Jonas. Quando alguns olhavam e achavam que ele já tinha dado o caldo que ele podia dar. Para você ver que não é assim. Eu vi aquele homenzinho abatido pela enfermidade, pela idade, com uma vontade de ferro. Eu vi o Padre Jonas enfrentar embates que pessoas com a metade da idade dele e com saúde teriam quebrado ao meio. E eu vi ele ali firme, aguentando, caladinho, suportando, esperando a hora certa de falar. Quando falava, não agredia, manifestava a sua posição sem amolecer e sem oprimir. Quantas vezes eu olhando para ele pensando, acho que se eu estivesse no lugar dele dava vontade de torcer uns pescoços, arrancar umas orelhas. E aí esse homem ia lá, se levantava, e às vezes quem o perturbava, e merecia, viu? Um bom chacoalhão, recebia dele uma palavra firme, mas cheia de doçura e de amor, como um filho recebe de um pai, sem amolecer e sem oprimir, até implantar aquilo que é certo. Como é que eu preciso ser dentro da minha casa? Sem amolecer e sem oprimir, até que vença o que é direito, até que vença a vontade de Deus. E aí o Senhor diz aqui, olha no versículo 6, para mim e para você: eu, o Senhor, te chamei para o que é justo, para o que é certo. Eu tomei você pela mão, eu te formei e te carreguei para você ser aliança, para você ser luz na sua casa, para abrir os olhos aos cegos, para tirar do cárcere quem está prisioneiro, para tirar da masmorra os que estão na prisão escura. Eu sou o Senhor. Engraçado, né? Deus chama, dá toda a autoridade, mas no final ele diz: mas o Senhor sou eu. Eu é quem faço. Eu te envio, mas sou eu quem faço. Quando nós entendermos que se nós formos em nome do Senhor, Ele fará e não falhará, nós nunca mais seremos preguiçosos e covardes e medrosos e tímidos. Porque tem coisas que a gente não faz porque a gente é tímido, porque a gente fica sem graça, porque a gente tem vergonha, porque a gente acha que outra pessoa vai fazer e porque a gente não faz. Não permitimos o Senhor agir como Ele quer agir onde estamos, seja nos nossos estudos, no nosso trabalho, na nossa casa, entre aqueles que nós convivemos. Eu sou o Senhor, Ele diz. Esse é o meu nome, a outro não darei a minha glória. Não cedo aos ídolos o louvor que me pertence. E aqui, esse versículo 9. Esse versículo 9 merecia ser escrito em letras garrafais, colocado numa moldura e posto na parede da nossa casa. Esse versículo merece que muitas mulheres peguem o batom e vá lá na frente do espelho e escrevam lá. O que, Márcio, que diz aí? As primeiras coisas já aconteceram, coisas novas é o que agora eu anuncio. Antes que brotem, eu vos faço saber. Gente, Deus nos mostra o que vai acontecer
quando nos diz respeito, antes mesmo que aconteça. Eu tenho certeza absoluta que eu estou vivo, porque houve situações em que Deus me mostrou que eu deveria recorrer a Ele, pedir a proteção dEle e estar atento, porque aquele dia não estava para mim. Porque naquele dia a morte me esperava. E eu poderia dar aqui a você vários testemunhos a esse respeito. Mas quando se trata de meios de comunicação, tem coisas que vale a pena a gente dizer e tem coisas que não vale a pena a gente dizer. Tem coisas que na intimidade dá para contar. Mas tem coisas que num canal aberto, às vezes fere sensibilidades, às vezes dá margem para interpretações equivocadas, às vezes incentiva quem está torto a se entortar mais ainda. Às vezes a gente ensinando como se livrar de um mal, acaba ensinando o mal a fazer o mal, né? Então tem que ter sabedoria até nas coisas que a gente diz. Mas eu posso te garantir, o Senhor livrou a minha vida da morte. Olha quantas vezes saindo de casa, eu partilhava dentro do carro: vamos rezar, vamos pedir a proteção de Deus. E no decorrer do dia você ter testemunhos, situações concretas que justificam aquela oração era necessária. Bendito seja Deus que nos revela todas as coisas. Olha, os problemas mudam de uma casa para outra, viu? Mudam de época para época, muda de um país para outro, os problemas podem ser diferentes. Mas a palavra de Deus nos revela que o Senhor procura sempre nos avisar. Procura sempre nos preparar. E preparar para quê? Para que a gente fique angustiado, sabendo o que vai acontecer. Eu aprendi a confiar em Deus, porque o Senhor nunca me revelou nada para me afligir, mas para me preparar e para que eu me revista da força, do poder da oração. Eu troco qualquer proteção humana, mundana, por mais poderosa que seja, por mais segura que seja, eu troco de olhos fechados pela força da oração, porque a oração protege como nada mais protege, materialmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Quando eu me sinto fraco, eu rezo. Quando eu me sinto abatido, eu rezo. Quando eu tenho vontade de desanimar, eu rezo. Quando eu sinto que eu não estou sendo compreendido e tem alguém fazendo mal contra mim, eu rezo. E em todas as situações eu descobri, eu tenho um Salvador, um herói poderoso que me ama e me protege. E esse herói poderoso me diz, está na palavra de Deus. Numa outra oportunidade a gente pode falar aqui no Sorrindo para a Vida, mas lá no Apocalipse ele diz: não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. Sofrimentos vêm, mas a gente não precisa ter medo deles. Então eu digo a você, porque você tem alguém que te ama, que te escolheu, que cuida de você, que te revela, te dá intuição, põe dentro do seu coração um aviso de que tem algo que está para acontecer. Não é só de ruim não, viu? De bom também, de bom. Às vezes a gente fica na expectativa do bem que vem, e ele vem, e quando vem a gente agarra, porque a gente estava esperando, porque o Senhor nos prometeu, o Senhor empenhou a sua palavra em nosso favor. Mas também nas coisas difíceis, Ele nos avisa. Para quê? Para que com o aviso Ele una uma direção e nos diga: não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. Está passando por algum sofrimento? Não tenha medo. Põe as mãos sobre o seu peito. Feche os seus olhos um pouquinho se você puder. A direção, a orientação e a promessa de Deus não mudam. Não mudam. O Senhor de novo renova esta palavra para mim e para você: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A minha parte, a sua parte, a gente ser fiel, custe o que custar, é a gente não arredar o pé da presença de Deus.
é não trocar Deus por nada. Você consegue perceber a verdade contida nestas palavras? Você consegue perceber que a nossa fidelidade invoca as forças de vida sobre nós? A sua fidelidade a Deus vai levantar você. A sua fidelidade a Deus vai expulsar o mal. A sua fidelidade a Deus vai trazer a vitória do Senhor para a sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Diga amém. Amém. Você consegue perceber que as lutas e as tribulações, que a fidelidade a Deus em meio às tentações da juventude e a batalha espiritual para obedecer ao Senhor, você consegue perceber que tudo isso nos leva a uma firmeza inabalável, nos torna homens e mulheres fortes em Deus. Você consegue perceber isso? Tudo que nós enfrentamos no dia de hoje, a partir da graça de Deus e contando com a graça de Deus, vai suscitar em nós a força e a capacidade de suportar as dificuldades. Eu repito, tudo que nós enfrentarmos neste dia de hoje, partindo da graça de Deus e contando com a graça de Deus, vai suscitar em nós a força que nos faltava, a força que nós precisamos, a capacidade de suportar sem quebrar as dificuldades que chegam até nós. Obrigado, Senhor, nós cremos nesta palavra. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor quis nos abençoar nesta manhã com esta palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito Santo está sendo nos dado. Senhor, eu tomo posse desta palavra e eu digo: sim, sim, eu sou este servo de Deus. Eu sou aquele que recebe do Senhor o apoio. Eu sou o escolhido com o qual Deus se alegra. Sim, eu sou, não por merecimento meu, mas por graça daquele que me ama. Obrigado, meu Deus, por me amar. Muito obrigado. Glórias e louvores a ti, Senhor.